Você sente dificuldade de ouvir a voz de Deus, de se conectar com Deus, de obedecer à palavra de Deus, de ter as suas emoções e seus pensamentos em ordem, em equilíbrio? Nós somos bombardeados constantemente durante o dia por muitos conteúdos, por muitas vozes, por muitas pessoas, por muito barulho, por muita agitação. E isso nos impede de ouvir a voz de Deus. Isso nos impede de dedicar tempo de qualidade ao nosso devocional, ao nosso tempo com Deus e até mesmo à nossa família. Quantas vezes nós estamos sentados ali na mesma mesa, juntamente com a nossa família, mas não consegue ter esse tempo de qualidade porque o olho está na tela, o olho está na televisão, o olho está no celular, ou o nosso pensamento e o nosso coração já está no amanhã, no depois, e não no agora. Está naquilo que eu preciso fazer e não naquilo que eu estou fazendo neste momento. E se nós voltarmos para a palavra de Deus, nós percebemos que a ansiedade, ela nos rouba da presença de Deus. Ela nos rouba do melhor de Deus. E inclusive nós percebemos que a ansiedade, ela é pecado, porque a ansiedade é uma tentativa de sermos independentes de Deus, de depositar a nossa esperança e a nossa segurança em outras coisas que não são em Deus. Filipenses 4:6 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresente diante de Deus os seus pedidos, as vossas petições. Ou seja, é uma ordem expressa para que o nosso coração não seja pego, não seja surpreendido pela ansiedade dessa vida, por essa agitação, por esse barulho, porque isso nos leva constantemente a depositar a nossa fé e a nossa esperança na nossa própria força, na nossa própria capacidade, na nossa forma de resolver os nossos problemas e não nos rendendo a Deus, não descansando aos pés do Senhor. Por isso nós precisamos começar a cultivar esse hábito de nos desconectar um pouco dessa vida virtual, dessa vida real e nos conectarmos mais a uma vida espiritual, a uma vida de oração, a uma vida de consagração, de rendição a Deus. Porque quanto mais nós nos distraímos, mais difícil será para ouvir a voz de Deus. E talvez você esteja se sentindo assim nesse momento, não conseguindo discernir qual a vontade de Deus para a sua vida nesse momento, não conseguindo identificar o que Deus está te pedindo nessa fase, nessa estação que você está vivendo. No fundo, você até sente aquele anseio por fazer a vontade de Deus, por cumprir a vontade de Deus, de ser íntima de Deus. Mas você é tentada e levada a ficar com o coração ansioso e preocupado com as coisas dessa vida, inquieta de um lado para o outro e não dedicando tempo para se desconectar desse mundo real, desse mundo virtual, para se conectar a uma vida realmente espiritual, para conseguir calar as outras vozes ao seu redor e silenciar os seus próprios pensamentos, as suas emoções em ebulição e conseguir realmente ouvir a voz de Deus. Porque Deus se comunica conosco no sussurro. Deus, ele não é aquele que fica berrando, mas ele diz em sua palavra: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Mas muitas vezes nós deixamos com que o nosso coração se encha de tantas coisas, de tantas informações, se afogue em muitos problemas, que nós já não mais reconhecemos a voz do nosso pastor, do nosso bom pastor Jesus. E isso nos leva a não segui-lo, não conseguir mais alcançá-lo, não conseguir mais ter temor a Ele. Porque nós não temos esse hábito de parar, de silenciar as nossas emoções, aquietar os nossos pensamentos e buscar de fato ouvir a voz dEle. Nós precisamos criar esse hábito de ter esse momento de calmaria mesmo, de silenciar a TV, silenciar a música, silenciar as vozes, deixar o celular um pouco de lado, deixar o trabalho um pouco de lado, as suas ocupações de lado e se render. Silenciar, aprender a gostar desse silêncio, de estar em paz, de não ficar viciada nessa dopamina de informações e conteúdos que chegam a todo momento no seu celular, com aquela necessidade de pegar o celular toda hora para ver se chegou alguma notificação, se tem alguma novidade ali para que você possa consumir.
E pouco a pouco, nesse desespero, nesse anseio, você vai se distanciando da voz do bom pastor. Você vai deixando de conseguir ouvir a voz do Senhor. Você vai se conectando demais a uma vida carnal, a uma vida natural e se desconectando de uma vida espiritual, para que você descubra em Deus quem Ele quer que você seja, aonde Ele quer que você vá, o que Ele quer que você faça, como Ele quer te direcionar com sabedoria para que você resolva os seus problemas juntamente com Ele. Porque essa fuga da realidade, essa fuga da presença de Deus é uma fuga de si mesma. Muitas pessoas estão afundadas em seus problemas, numa vida distante de Deus, desconectada da realidade. E nessa fuga, nesse desespero de sair da realidade, é onde entra a ansiedade, porque você começa a se preocupar com o futuro, você começa a se preocupar com aquilo que será, e não faz como o versículo mesmo nos direciona: levai diante dele as suas inquietações, as suas petições. Nós tentamos resolver as nossas inquietações do nosso jeito, e por isso nosso coração se sobrecarrega de ansiedade. Nós nos tornamos cada vez mais distantes de Deus e cada vez mais distantes de quem nós somos. Pouco a pouco nós sentimos que estamos perdendo a nossa essência e a nossa identidade, tentando viver uma vida na qual Deus não nos chamou para viver, tentando nos parecer com pessoas nas quais Deus não nos chamou para ser e parecer. Por isso eu vou te dar aqui alguns conselhos para que você consiga se desconectar e se reconectar novamente com Deus. O primeiro passo é você começar a sair pouco a pouco das redes sociais. Colocar um horário estipulado para que você entre ali na rede social e faça aquilo que você precisa fazer. Mas cuide do seu tempo, cuide da forma como que você usa as redes sociais. Não gaste todo o seu tempo ali rolando a tela, imersa em conteúdos que não vão te aproximar de Deus, que não vão edificar a sua vida, que vão mais te confundir do que te trazer clareza e direcionamento. Então crie esse hábito de se afastar um pouco das redes sociais, diminuir a quantidade de páginas que você segue, de perfis que você segue, para que você não seja bombardeada diariamente com uma enxurrada de informações que te deixa confusa, que te leva à comparação, que te distrai dos planos de Deus, que te tira dessa realidade aqui. Muitas vezes você perde momentos da sua vida por estar tão conectada aqui no mundo virtual e vivendo pouco a sua vida real. Outro ponto é você se lembrar da importância de manter-se em silêncio. Muitas vezes nós estamos viciadas no barulho externo, nas músicas, nos filmes, nos vídeos, nas vozes, e tudo isso vai enchendo a nossa mente de informação. E foi como nós falamos, não tem como você conseguir ouvir a voz de Deus em meio ao barulho, em meio à agitação. Para que você ouça a voz de Deus com clareza, se conecte com Ele, tenha mais intimidade, você precisa aprender a silenciar as vozes, a aprender a estar mais em silêncio, a refletir mais, porque quanto mais nós ficamos apenas consumindo conteúdos, conectadas demais com a rede social, isso nos impede de pensar. E a nossa dificuldade de pensar nos leva a cometer erros, nos leva a encarar os problemas de uma forma errônea, nos impede de encontrar soluções para as dificuldades que nós estamos passando. E para que você adquira essa sabedoria que vem de Deus para tomar sábias e boas decisões, você precisa pensar. Então, para você pensar, você precisa silenciar as vozes, silenciar as redes sociais, silenciar os conteúdos que você consome, silenciar muitas vezes a quantidade de barulho e de pessoas que estão à sua volta. Outro ponto para que você possa se reconectar com Deus é estar inteira, é estar presente ali no momento, seja no momento da oração, seja no momento da leitura bíblica, seja no momento em que você está com a sua família sentada à mesa, é estar inteira, não estar pela metade, mas é estar presente. Você já teve aquela sensação de estar conversando com alguém, mas aquela pessoa está na sua frente, mas parece que ela não está? Que a cabeça está em outro lugar, que ela está conectada ali no mundo virtual e não no mundo real? Então é ter essa inteireza, estar presente, para que você tenha essa sensação de estar realmente no agora, para desacelerar o seu coração, para desacelerar os seus pensamentos, para desacelerar a sua vida como um todo, para que isso te traga mais alívio e menos cansaço. Outro ponto importante é você se reconectar com você mesma, com quem você é.
olhar para dentro de você, para que você se conheça, para que você se dê atenção. Tem pessoas que não conseguem parar durante o dia para analisar os seus pensamentos, para analisar os seus sentimentos, para buscar discernir realmente a voz de Deus, e por isso essas pessoas andam tão agitadas, tão confusas, cada vez mais deprimidas, cada vez mais ansiosas e cada vez mais distantes dos propósitos de Deus. Nós precisamos aprender a fazer menos e orar mais. Eu sei que nós temos muitas funções para cumprir e para realizar no dia a dia, mas quanto mais nós fazemos e quanto menos nós paramos para nos aquietar e nos assentar aos pés do Senhor, para estar presente, para silenciar as vozes, quanto mais nós fazemos isso, mais a nossa alma se sente cansada, se sente perdida, se sente vazia, se sente sobrecarregada. No mundo de Marta, nós precisamos aprender a ser Marias. Tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de você ser Marta, mas também tem o tempo de ser Maria. Nós não podemos ser Marta durante todo o dia e nos esquecer de ser Maria. Precisamos lembrar que mais importante é estar aos pés do Senhor do que cumprir tudo aquilo que nós precisamos cumprir. De que vale ganhar o mundo inteiro e pouco a pouco perder a sua alma, do que vale os seus esforços diários para manter a sua casa, para manter a sua postura, para manter a sua profissão, para manter o seu dinheiro, ou seja, para manter tudo aquilo material e terreno, mas pouco a pouco a sua alma está se distanciando de Deus. Pouco a pouco, você está se perdendo de você mesma. Pouco a pouco, você está perdendo a sua identidade, a sua essência, se esquecendo de quem você é. Pouco a pouco, ficando ansiosa, deprimida, sobrecarregada. Pouco a pouco, pensando em desistir da vida porque já não vê mais propósito e nem vê mais solução. Lucas 10:38 diz: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Que a sua prioridade diária seja ser como Maria, de se assentar aos pés do Senhor, se desconectar primeiro dessa vida, para se reconectar com o reino, para se reconectar com o céu, para se alinhar com a vontade de Deus. E depois você vai ter o seu momento de ser como Marta. Você tem toda a liberdade de construir os seus sonhos, de viver a sua vida dos sonhos, de cuidar da sua família, de ter o seu momento de trabalho, os seus momentos de lazer. Porém, a boa parte, assim como Jesus disse a Maria, ela escolheu a boa parte. A boa parte da nossa vida é nos rendermos realmente aos pés do Senhor. Foi como nós falamos, leve essa frase com você. Faça menos e ore mais. Gaste menos tempo apagando os incêndios da sua vida e passe mais tempo orando. Quantas vezes nós ficamos de um lado para o outro resolvendo problemas, apagando incêndios, mas dedicamos pouco tempo para a oração? Quantas vezes nós nos reconectamos mais, nos conectamos com essa vida virtual, com a vida terrena, com a vida material, ouvindo muitas vozes, consumindo muitos conteúdos e ouvindo menos a voz de Deus. Cada dia que passa, as pessoas estão com menos vontade, com menos paciência de se assentar, silenciar, para orar, ouvir a voz de Deus, para descarregar ali diante dele as suas emoções, os seus pensamentos, clamar e suplicar por ajuda para resolver os seus problemas. Cada vez mais as pessoas estão com falta de paciência de se assentar e prestar atenção na palavra de Deus. As pessoas estão com dificuldade de se render e se submeter à palavra de Deus, porque querem soluções prontas, estão viciadas na sensação da dopamina, da próxima novidade, do próximo conteúdo, e cada vez mais estão perdendo a sua alma, a sua salvação, a sua família, a sua paz espiritual, a sua paz emocional. Por isso que, em dias de Marta, seja como Maria.
O trabalho que você executa, ele é muito importante, mas ele não é mais importante do que escolher a boa parte, que é estar aos pés do Senhor. Hoje em dia, estar dividido em muitas tarefas virou status. Dormir cada vez menos também virou status. É como se fosse um troféu. O tempo de descanso virou relíquia. As pessoas não conseguem mais descansar. Não conseguem mais parar, se sentem culpadas muitas vezes por descansar, se sentem culpadas ali no momento da oração enquanto estão orando porque pensam que estão perdendo tempo, que deveriam estar fazendo outras coisas e não priorizando aquele momento ali com Deus. Não conseguem aquietar os seus pensamentos e sentimentos enquanto lê a Bíblia, enquanto ora, vira aquela inquietação, aquela agitação, para poder fazer outras coisas, dedicar tempo em outras coisas e pouco a pouco se desconectam de Deus. Por isso, reveja quais têm sido as suas prioridades. Comece a montar uma lista de prioridades na sua vida, uma lista de horários para que você siga. E nesses horários, nessa lista de prioridade, inclua o seu tempo de se desconectar da rede social, de largar realmente o celular, de largar o computador, de dar atenção à sua família. Coloque ali também o seu tempo com Deus, o tempo que você vai se dedicar para ler a Bíblia, para orar e se reconectar novamente com a sua identidade, com a sua essência, com o Senhor, para se reconectar novamente com a sua identidade. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te clamamos e te pedimos para que o Senhor nos ajude a nos reconectar novamente com o Senhor. Nos ensina a aquietar a nossa mente, as nossas emoções, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Nos ensina, Senhor, a dedicar tempo, a priorizá-lo, assim como a Tua palavra diz, para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Nos ensine a priorizar esse reino nas nossas vidas. Elimine, Senhor, toda distração que nos envolve, que vem como uma tentação para que nós possamos nos distanciar do Senhor, para que nós possamos nos distanciar dos propósitos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nos ajuda a permanecer firme na Tua palavra, na Tua presença. Que o Senhor remova toda a ansiedade, toda a preocupação dos nossos corações. Nos ensine a realmente descansar no Senhor, a ter os nossos tempos também de descanso natural, sem nos sentir culpados por isso. Tire do nosso coração toda a agitação, toda a ansiedade, toda a preocupação. Nos ensine a ser como Maria. Sabemos que ser Marta também é muito importante para o funcionamento das coisas, mas não é tão importante, Senhor, quanto estar aos Seus pés. Nos ensine a estar aos Teus pés, nos ajuda a nos render a Ti, render as nossas vidas, as nossas emoções, os nossos problemas, os nossos sonhos, os nossos planos, tudo aquilo que nós tentamos, Senhor, abraçar, para que nós possamos ter o controle e viver uma vida independente de Ti. Nos ajuda, Senhor, a render aos Teus pés. Nos ajuda a cumprir a Tua vontade. É isso que nós te pedimos neste dia. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor é bom. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida realmente que tem propósito, que honra e que glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Que essa palavra possa alimentar o seu coração e não se esqueça, para se reconectar com Deus é preciso se desconectar de uma vida vazia, de uma vida agitada. Escolha a boa parte, faça menos e ore mais. Dedique mais tempo aos pés do Senhor e menos tempo tentando ganhar o mundo. Eu fico por aqui, te espero no próximo devocional.